Olá, eu sou Marcão, muito prazer, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Neutralizando. Hoje é dia 15 de fevereiro de 2021 e nesse vídeo eu quero mostrar para vocês, tentar mostrar para vocês qual que é o propósito das cartas Illuminatis, né? Um assunto que eu já propaguei muito aqui no canal. Infelizmente, quer dizer, melhor dizendo, descobri, né, felizmente, há tempo, que isso se trata de uma grandiosa e perigosa conspiração que tem como base, no meu entendimento, a farsa literária dos protocolos dos sábios de Sião, certo? Essa é uma farsa literária que foi criada lá na União Soviética e que culminou para a propagação do nazismo. Tá? Então, na minha humilde opinião, o nazismo é filho, né, é criação da própria União Soviética. Vamos dar uma pincelada em relação a essas cartas Illuminatis, porque isso aqui, como eu disse, né, infelizmente já propaguei muito aqui no canal e hoje eu tenho completa ciência, na minha opinião, do que se trata este, entre aspas, jogo de RPG Illuminati, né? Bom, aparentemente a intenção é parecer um jogo, né? É fazer com que as pessoas vejam essas cartas como um jogo de cartas de RPG e como um jogo que é jogado fisicamente, né? Como algumas imagens mostram aqui, em cima de uma mesa, em cima de não sei, em cima do chão, em cima de um tabuleiro, entre pessoas jogando fisicamente, certo? Só que esse jogo ele foi desenvolvido não com essa finalidade, mas ele foi desenvolvido justamente com base nessa farsa dos protocolos do sábio de Sião, né, que culminou na criação do nazismo. Só que ele foi criado de uma forma mascarada, ou seja, ele foi modernizado com base em cima dessa farsa literária dos protocolos dos sábios de Sião. Para quê, pessoal? Para fortalecer, né, a propagação, a mentira, as disseminações, né, propaganda de ódio, de antissemitismo, porque é o que né, os protocolos dos sábios de Sião. Quem propaga isso é um antissemita. E isso é crime perante não só a lei, né, as leis aqui no Brasil. Qualquer pessoa que propaga antissemitismo, ela está praticando um crime, certo? Quem propaga este livro aqui é também considerado um crime. Os protocolos do sábio de Sião é considerado um crime, né, escrito aqui no Brasil, divulgado aqui no Brasil pelo escritor Gustavo Barroso. Só que existem várias cópias pelo mundo todo, né? E isso vem sido propagado nos últimos tempos, principalmente através da internet, principalmente através das redes sociais, né? Com qual propósito? De enganar as pessoas, principalmente de que existe uma suposta elite global, uma elite mundial, né, que está propagando satanismo de forma oculta. Olha só, pessoal, simplificando, né, toda essa mentira que foi criada em cima dessa farsa literária dos protocolos do sábio de Sião, as cartas Illuminatis, elas tendo o mesmo propósito, na criação deste, digamos assim, o propósito delas fundamentalmente é criar um novo nazismo. Exatamente isso. Quando a gente joga essas cartas, e a gente vê na internet aqui, principalmente no YouTube, vários jogadores que estão fazendo isso de forma proposital. Não de uma forma sem conhecimento ou com uma certa ignorância, né? A ignorância que eu falo é no sentido de não ter conhecimento do que está sendo propagado com essas cartas. Mas quando a gente vê várias pessoas, vários canais propagando
né, esses acontecimentos, esses supostos acontecimentos, porque eles não podem provar, né, a respeito desta elite global que está promovendo o satanismo e que a intenção dele supostamente é criar a tal nova ordem mundial. Sendo que quando a gente faz uma análise, né, em cima dessas 500, mais de 500 cartas, usando o mesmo livro, o mesmo conceito mentiroso dessa farsa dos protocolos do Sábio de Sião, a gente cai no mesmo, a gente tem o mesmo resumo de que está sendo criada assim, né, no meu entendimento, uma nova cultura nazista moderna em cima dessas mentiras. E a principal mentira é criar, né, uma opinião mentirosa de que existe essa sociedade secreta, de que existe uma comunidade secreta, né, praticando o satanismo, e que essa comunidade secreta, né, essa elite global, está principalmente assentada nos Estados Unidos. Ou literalmente são os Estados Unidos. Só que é o seguinte, quem protege o Estado de Israel? Qual que é o maior aliado, né, do Estado de Israel hoje? Não são os Estados Unidos? Se existe alguma liberdade, né, nos países do Oriente Médio, a gente sabe que o único país que contém democracia de verdade, liberdade de verdade, ali entre os países do Oriente Médio, né, é o próprio Estado de Israel, protegido pelos Estados Unidos, que ainda é a maior potência democrática e livre do planeta Terra. Tanto é que muita gente, né, quer morar nos Estados Unidos por conta dessa democracia que sempre existiu nos Estados Unidos, certo? As pessoas não querem morar na China por quê? As pessoas não querem morar na Venezuela por quê? Inclusive, já que eu estou falando de Venezuela, né, essa mesma conspiração que foi propagada através dessas cartas Illuminatis foi o que culminou, né, neste domínio comunista que nós vemos hoje, que existe hoje na Venezuela, apoiados por quem? Principalmente pela Rússia. Olha só que coincidência, né? Os protocolos do Sábio de Sião foram criados lá na antiga União Soviética pela polícia secreta dos czares do reino. E aí, em cima desses protocolos de Sião, culminou no nazismo, e quem apoia a ditadura na Venezuela hoje é a Rússia e o Irã. São os maiores apoiadores da ditadura que está sendo, que foi implementada, né, que está sendo praticada na Venezuela. Os maiores apoiadores, coincidentemente, são a Rússia e o Irã. É engraçado a gente ver o presidente da República, né, na sua campanha eleitoral, falar muito da Venezuela, e hoje que ele é atual presidente da República do Brasil, mal se fala na Venezuela e muito menos se fala na Rússia. Pelo contrário, né, existe até umas trocas aí de carícias, né, entre aspas, não maldosa, né, uma certa troca de carícias aí entre o governo brasileiro, pelo atual presidente Jair Bolsonaro, como também pelo atual presidente, que já está há 20 anos. Né? O Vladimir Putin, presidente da Rússia, ele está lá há 20 anos. Será que é uma democracia? E aquele oponente que foi envenenado, né? que foi divulgado aí na mídia, na imprensa, pelo mundo todo, que o principal oponente, o opositor do Vladimir Putin, quase morreu porque agentes do governo russo envenenaram o cara, né? O seu principal oponente. Então a gente começa a juntar as peças desse quebra-cabeça, né? As peças desse quebra-cabeça, e entender que essas cartas Illuminatis, todas essas cartas, as mais de 500 cartas, vamos pegar aqui, por exemplo, a carta, a mais famosa, né,
a carta das Torres Gêmeas. A carta das Torres Gêmeas e a carta do Pentágono. O ataque às Torres Gêmeas, o ataque às Torres Gêmeas e o ataque ao Pentágono. Se a gente parar para analisar essas duas cartas que foram jogadas, vamos entender que as pessoas, né, esse grupo que criou, porque isso foi criado em 1995. Essas cartas foram criadas, né, esse jogo todo foi lançado em 1995. E olha só como isso é extremamente perigoso. Como a gente está falando, né, de grupos extremamente perigosos, não estamos falando de profecias, porque essas cartas não são profecias. Tudo isso daqui foi altamente e meticulosamente planejado. Não tem nada de profecia nisso aqui. E isso aqui sim é algo extremamente satânico. Isso aqui é diabólico. Isso aqui não é profético. Certo? Porque se essas cartas foram lançadas em 1995 e as Torres Gêmeas foram atingidas, né, e derrubadas em 2001, juntamente com o Pentágono, o que existe de profético nisso? É muito mais fácil a gente entender que isso foi planejado por grupos altamente perigosos, né? Porque para alguém planejar um ataque terrorista desse, vários ataques terroristas desse, ao ponto de derrubar 2 prédios, né? A carta principal dos Estados Unidos, ou seja, as torres, né? Um cartão postal dos Estados Unidos, é porque a gente está falando aqui de pessoas altamente perigosas, de grupos altamente perigosos que planejaram toda essa situação com muita antecedência para praticá-los. E aí qual que é a intenção depois disso? Acusar, né? Usar esse terrorismo contra o próprio governo dos Estados Unidos. Essa é a intenção desse jogo. A mesma intenção desta farsa literária dos protocolos dos sábios de Sião, criados por quem? Pela Rússia. Só que aqui, pessoal, aqui é uma coisa muito mais mascarada, né? Que não vai poder identificar, e muito pelo contrário, porque aqui está acusando os maçons. A intenção desse jogo é justamente criar uma conspiração, entre aspas, dos Illuminatis, né? Do grupo, uma sociedade secreta Illuminati, que existiu sim lá na Alemanha, certo? Existiu, deixou de existir há muito tempo atrás. Então foi criada essa conspiração, a ideia de que eles se infiltraram na maçonaria, principalmente na dos Estados Unidos, né? E que eles planejaram, olha só a loucura, olha só o tamanho da conspiração, e jogar a responsabilidade dos ataques às Torres Gêmeas, né, do Pentágono e outros atentados que vieram posteriormente, todos nas costas do governo norte-americano. Com o intuito de quê? Intuito de derrubar a maior democracia do planeta, certo? Para também atingir o Estado de Israel, porque o principal objetivo desses canalhas, desses teóricos da conspiração, é atingir o Estado de Israel, a maior democracia, né, a principal democracia que existe no Oriente Médio. Certo? Então o propósito dessas cartas, estou fazendo um breve resumo, né, de qual que é o propósito dessas cartas. O principal objetivo é acusar, né, tanto a maçonaria quanto o governo dos Estados Unidos para atingir o Estado de Israel. E todos os países que estão ali apoiando o Estado de Israel, né, ou que estão no meio termo. Vejam só, pessoal, eu dei um exemplo aqui da Venezuela. A Venezuela, a própria Cuba, antigamente, que era uma democracia comandada pelos Estados Unidos, né, hoje é comandada por quem? Não precisa nem falar.
né? Recentemente nós vemos, citando a Venezuela novamente, nós vimos aí nas eleições um candidato, um oponente ao Maduro, que é maçom, né? O Guaidó, ele é da maçonaria. Só que é o seguinte, ele não conseguiu, por quê? Porque existe a ditadura implementada, apoiada pela Rússia e pelo Irã. É importante que vocês saibam disso, é importante que vocês entendam que a Venezuela está apoiada, essa ditadura está apoiada pela Rússia e pelo Irã, certo? E essas cartas, elas foram amplamente espalhadas, né? Essa conspiração foi amplamente espalhada na Venezuela e que culminou, essas teorias da conspiração culminaram exatamente na situação que existe hoje na Venezuela. A coisa mais difícil que existe lá hoje é você convencer as pessoas do contrário. A coisa mais difícil que vai demorar para acontecer, e se acontecer, é levar novamente a democracia para a Venezuela. E aonde está a democracia? É levada por quem? Pela maçonaria, pela igreja, certo? O candidato, o Guaidó, que é oponente, né, que se candidatou aí para ser presidente da Venezuela na última eleição, que era oponente do Maduro, ele é maçom. Só que aí, como foi amplamente divulgada essas teorias da conspiração, né, de que a maçonaria é uma sociedade secreta satânica, que ela é a tal da nova ordem mundial, que ela está produzindo satanismo, tudo isso pautado aonde? Neste livro antissemita, né? Que tem as mesmas características, claro que de forma muito bem mascarada, jogada por esses jogadores aqui no YouTube, no Facebook e nas redes sociais, onde estão propagando essas desinformações, muitas desinformações, e as pessoas estão acreditando sem buscar a verdade, sem checar a verdade das coisas, certo? Então essa história de Illuminati, né, é uma forma que eles criaram. Eles quem? Acredito eu que a própria Rússia, né, o Irã e alguns outros países que estão envolvidos na elaboração dessas cartas Illuminati. Só que quando você pesquisa, né, quando você pesquisa a criação dessas cartas Illuminati, vai cair nas costas de quem? Da maçonaria. Então eu entendo que houve pessoas infiltradas, né, pessoas desses grupos de teorias da conspiração, talvez os próprios russos, ou talvez os próprios iranianos, se infiltraram dentro da maçonaria, criaram esse jogo para colocar nas costas da maçonaria e os acusá-los de que estão propagando o satanismo e que são a falsa bandeira dos Estados Unidos. Só que tudo isso é uma grande mentira. Para propagar o quê? O mesmo que foi propagado na Alemanha nazista através dos protocolos do Sábio de Sião, né? Então, tem uma propaganda, uma das várias propagandas, né? Através de imagens, de desenhos, uma das coisas também amplamente divulgadas, né? Que foi utilizada na Alemanha nazista foi o cinema. E notem que estão usando da mesma forma, do mesmo método, o cinema, a Netflix, essas plataformas de streaming para propagar essas teorias da conspiração, né? Então uma das propagandas, olha só, a serpente, né? Serpente. Isso aqui é uma propaganda feita pelo rei Faisal da Arábia Saudita na época, né? Apresentava regularmente cópias dessa edição dos protocolos para os visitantes de estado no início dos anos de 1970. E o que essa imagem aqui representa? Que o Estado de Israel, né, é o que eles propagam diante dessa farsa, certo? De que o Estado de Israel é um Estado satânico. Por isso existe essa serpente. E a gente
nota que existe a mesma propagação, né? Através de quem? Através de alguns terraplanistas que estão dentro dessa conspiração, que estão dentro dessas cartas Illuminatis, né? Dentro desse jogo existe os tais terraplanistas e eles estão lá justamente para propagar o quê? Para divulgar que a NASA é satânica, né? Que a NASA é uma agência de Satanás. Mas tudo isso é um contexto, né? É uma pequena parte desse contexto moderno, né? Das cartas que as cartas Illuminati oferecem com base nessa farsa dos protocolos do sábio de Sião, é apenas uma peça do contexto para criar, né? Para ajudar na corroboração, né, dessas teorias da conspiração. Então nós temos aqui várias capas aí de vídeos do YouTube, né? Isso aqui é uma propaganda, certo? Olha só, a serpente representa o quê? O Satanás. Isso aqui é propagado por quem? Por vídeos de terraplanistas aqui no YouTube, certo? É uma propaganda muito bem mascaradas em cima do quê? Em cima das cartas Illuminatis. E qual que é o propósito das cartas Illuminatis? O mesmo propósito, claro que de uma forma muito bem mascarada, para propagar a farsa literária dos protocolos do sábio de Sião. Vocês conseguem observar alguma diferença entre essa propaganda, né? Colocando nas costas de Israel, que é um estado demoníaco, que é um estado satânico, que eles querem dominar o mundo. Isso foi propagado, né? Essa era a principal teoria da época que culminou na formação do Império Nazista, né? Essa era a principal desinformação de que os judeus queriam dominar o mundo. E aí eles propagavam essas imagens, né? De que eles eram a serpente, de que eles eram terroristas, de que eles eram satânicos. Olha só, mas nós temos a mesma situação, né? A serpente, a agência de Satanás. Quem protege o Estado de Israel? Qual que é o maior apoiador, né? Qual que é o maior amigo do Estado de Israel hoje? É os Estados Unidos, a maior potência militar democrática que existe no planeta. E eles estão aos poucos minando a cabeça das pessoas com essas mentiras, né? Com estas desinformações, com base em quê? Nisso daqui, pessoal, em tudo isso daqui. A gente observa, inclusive tem um vídeo, né, citando mais uma vez a Venezuela, antes dessa ditadura acontecer na Venezuela, né, uma das formas principais que se vê aqui no YouTube, a gente vê o próprio ex-presidente da Venezuela, Hugo Chávez, né, dizendo que existe os reptilianos. Olha só, os reptilianos, a tal história dos reptilianos também está aqui no contexto dessas cartas Illuminatis, né? E a gente vê, eu vou colocar o vídeo aí dele falando dos reptilianos, dessa teoria da conspiração que está inclusa aqui, né? Uma parte deste complexo jogo de mentiras, né? E que tem como base colocar nas costas dos Estados Unidos para acusar o Estado de Israel, dizendo, né, que eles são todos satânicos e que eles querem dominar o mundo. Então você observa o Hugo Chávez falando dos tais reptilianos, que eles são alienígenas, né, dando a entender que eles são do mal, que eles são satânicos, que eles são a serpente, e por aí vai, né? E a gente, com estudos, a gente consegue observar toda esta mentira. Então, isso daqui, pessoal, essas cartas, né? Isso daqui é muito sério. Isso aqui tem que ser levado a muito sério, porque isso daqui é um antissemitismo mascarado. É um antissemitismo, né, pautado nessa grande farsa literária dos protocolos do Sião. E aí você vê os jogadores acusando, jogadores online,
os jogadores aqui no YouTube, acusando, sempre falando, né, o tal, eles querem dominar o mundo, eles estão propagando a nova ordem mundial, eles estão praticando satanismo. Olha lá o Pizzagate, a mesma história. Foi criada com que base? Em cima de teorias da conspiração, né? Aí vem os idiotas úteis nos comentários, fazem toda aquela palhaçada fortalecendo o vídeo desses jogadores Illuminati, né? Desses jogadores aí de teoria da conspiração, para fortalecer de que o que eles estão promovendo é verdadeiro, mas é tudo mentiroso. Esses caras não conseguem provar nada a respeito do que estão falando. Mas eles pincelam, né? Eles pegam 1% de verdade e 99% de mentiras. Porque eles não conseguem provar nada. Então, pessoal, aos poucos eu fui descobrindo, né, com muita paciência, com muito estudo, principalmente em cima dessa farsa literária dos protocolos de Sião. E aí eu fui... essas cartas elas foram se encaixando perfeitamente, claro, como eu disse para vocês, de uma forma muito bem mascarada, né? E que está enganando as pessoas. Então isso daqui não é profecia, isso aqui nunca foi profecia, isso aqui foi amplamente planejado e altamente executado por pessoas extremamente perigosas. Porque para alguém planejar o ataque às Torres Gêmeas, como foi planejado, como foi executado, e aí posteriormente vem várias pessoas aqui no YouTube, inclusive me enganou. Essa teoria chegou a me enganar, né? De que os Estados Unidos estavam promovendo um ataque à falsa bandeira, de que eles mesmos tinham orquestrado o ataque às Torres Gêmeas. É claro que tudo isso é uma grande mentira. Isso veio de fora. Essa teoria da conspiração e esses ataques veio de fora, não foi planejado pelo governo norte-americano coisa nenhuma, né? E ainda duvido, porque foi amplamente divulgado que foi o Bin Laden. Agora eu pergunto, será que o Bin Laden não foi recrutado por agentes secretos da Rússia? Envolvido aí com outros países, como também o Irã? Pessoal, se a gente pega esses países, né, vários países, principalmente do Oriente Médio, eles têm ódio, verdadeiro ódio, é enraizado desde quando eles nascem, ódio contra os Estados Unidos, contra o Estado de Israel, promovendo essas teorias da conspiração. Então, como é que a gente pode acreditar que o governo americano está promovendo esse terrorismo contra ele mesmo? E que indiretamente vai... essa teoria também ataca o Estado de Israel. Então não faz sentido tudo isso, né? Se observa claramente que tudo isso, todas essas cartas foram desenvolvidas inicialmente para se infiltrar dentro da maçonaria, para atacar os maçons, para atacar o governo norte-americano, para atacar o Estado de Israel, para que eles possam, através dessas mentiras, fazer o mesmo com o que fizeram na Venezuela. A Venezuela é o exemplo do que eles estão fazendo. Eles, que eu falo aqui, no meu entendimento, é a própria Rússia, é o próprio Irã e alguns outros países que estão envolvidos mascaradamente, de forma muito bem mascarada, nessa grande conspiração contra os Estados Unidos e que tem como objetivo atingir o Estado de Israel. Certo, pessoal? Então o propósito, na minha opinião, dessas cartas Illuminatis, né, dessas mais de 500 cartas Illuminatis, tem o mesmo propósito que a farsa dos protocolos dos sábios de Sião, em criar uma ditadura tal como
o nazismo foi criado em cima dessa farsa literária contra, principalmente contra os judeus. Certo? E se vocês acham que isso foi somente contra os judeus, não, isso foi também contra os maçons. Por isso que existe, né, nessa farsa, por isso que existe nessa teoria da conspiração a principal intenção de acusar a maçonaria, né, de que existe uma sociedade secreta. E qual que é essa sociedade secreta? São os Illuminatis. Eles estão envolvidos, eles se infiltraram na maçonaria, estão praticando satanismo. Olha aqui. Atacando os Estados Unidos. Falando que os Estados Unidos, né, atacando uma agência, a maior agência espacial que existe no planeta, a NASA, atacando a NASA como se eles fossem terroristas, como se eles estivessem praticando satanismo. A mesma coisa que foi propagada na Alemanha nazista, pessoal. Isso está claro, está bem evidente qual que é o propósito dessas cartas, dessas teorias. Beleza, pessoal? Então eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.